Antes, eu falei que eu dei uma comentada aqui na semana passada sobre esses dois livros aqui, né? A gente está usando o presbitério aí, e eu creio que de vez em quando a gente vai trazer alguma coisa desses livros aqui para a igreja também, que eu acho que são bem importantes. O primeiro deles é esse livro aqui, chamado Paixão e Persistência, que é a história da igreja de Elim. Essa igreja de Elim, ela se tornou uma das maiores igrejas do mundo. Elim fica lá em El Salvador, é um país bem pequenininho lá da América Central. E essa igreja, ela começou cerca de uns 40, 50 anos atrás e foi se desenvolvendo, cresceu até certo ponto, tinha poucas igrejas ainda, e depois que ela chegou a um número lá de 1.000 e poucos, 2.000 pessoas, ela não crescia mais, né? E depois de um tempo houve um problema lá com o pastor que era o presidente da igreja, que ele caiu, teve um problema moral, né? E depois da queda moral desse pastor, essa igreja sofreu muitos problemas, e aí nomearam um outro pastor para dentro do ministério ali, que já era pastor do ministério, para assumir essa igreja principal, que seria a igreja sede da denominação deles lá. E ele não conseguiu também, por os próximos 2, 3, 4 anos ali, não ficou muito tempo, não conseguiu dar prosseguimento à igreja, houve muita resistência, etc. E aí, por fim, convidaram um outro pastor, que também era da denominação deles, que estava fazendo um bom trabalho numa igreja do interior, para vir assumir essa igreja sede. E aí, quando ele assumiu, ele começou a trabalhar com a igreja, falando sobre esse projeto dos pequenos grupos nas casas e tal. E depois que a igreja realmente abraçou aquela visão e começou a colocar em prática, em poucos anos a igreja começou a se multiplicar de uma forma tremenda, né? Até chegar a isso aqui. Esse livro foi escrito em 1997, e nessa época essa igreja já tinha 123 mil membros, se tornando a segunda maior igreja do mundo, essa igreja aqui lá em São Salvador. E ela só perde o número de membros, né, para a igreja do pastor David Jong Cho, que é lá na Coreia, tem mais de 1 milhão de membros, né, essa igreja da Coreia do Sul. Então esse livro aqui vai contar a história dessa igreja, todas as coisas boas, as coisas ruins que aconteceram, os desafios, né, as lutas, os processos que passaram, e é muito interessante. E nossa consagração de liderança que a gente fez, eu trouxe aquela meditação, né, sobre o pastor e o líder, né, sobre o que a gente precisa, e eu tirei desse livro aqui. Esse outro livro também, que é bastante interessante, diz assim: o crescimento explosivo da igreja em células, levando o seu grupo a crescer e se multiplicar. Então fala um pouquinho sobre por que as igrejas em pequenos grupos, elas costumam crescer muito mais do que uma igreja que não tem pequenos grupos, né? Porque quem olha de fora, não entende o processo, não entende como é que funciona, acha muito estranho, né? Nossa, mas nossas igrejas têm tanta dificuldade de crescer, a igreja tem tantos anos fazendo isso, aquilo não vai, não cresce, não passa de tantos membros. E aí, porque a gente vê a igreja do fulano de tal tem 1.000 membros, a outra tem 4.000 membros, a outra tem 5.000 membros, a outra tem não sei quantos mil membros. Por que a igreja deles cresce e a nossa não cresce, né? Então esse livro vai explicar o porquê. Não é mágica. Não tem mágica na história, não tem nada milagroso, né? Mas existe um processo por trás de tudo isso, né? E quando a gente começa a entender esse processo, como é que isso funciona, a gente vai ver que é mais simples do que parece, né? E é possível, né? É possível a gente alcançar, é possível a gente chegar lá. Então, voltando aqui então para a nossa revista, né? Nosso livreto aqui do CP, Visão e Prática dos Pequenos Grupos. Terminando então a introdução, eu parei bem aqui nesse parágrafo, diz o seguinte: estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a terra. Somos a geração do arrebatamento. Somos a igreja que fará a grande colheita. E faremos isso por meio dos pequenos grupos que se reúnem nas casas. Aqui estabelecemos as bases sobre as quais cada igreja local organizará os seus GCELs,
considerando a estrutura da denominação e a nossa forma de governo. Outros materiais, além desses, serão necessários para desenvolvimento do projeto. Nessa obra, estamos apenas lançando os fundamentos dos GECELs. Nossa expectativa é que esse roteiro seja prático, claro, simples, de fácil compreensão, para que todas as igrejas possam utilizá-lo, independentemente do seu contexto social e cultural. Então, segundo o pastor Gilberto, quando escreveu esse livro, né, ele está dizendo que ele acredita que nós somos a geração do arrebatamento. Eu não sei se você acredita nisso ou não, né? Mas eu não acho que Jesus vai demorar muito para vir, não. Eu acho que ele não vai. Eu, particularmente, não estou afirmando, tá, gente? Não pode afirmar, ninguém sabe o dia nem a hora, né? Mas eu não acredito que vai passar de 50 anos, não. Eu acho que Jesus vem antes disso, né? Não sei, mas é o meu sentimento, no meu coração. Então, o pastor Gilberto está falando aqui, olha, a Bíblia diz que haverá um grande avivamento nos últimos dias, né? E ele diz, se nós somos a geração do arrebatamento, a gente tem que crer que esse avivamento vai vir para nós, que nós vamos participar desse avivamento. E todo avivamento, ele traz salvação de almas. Todo avivamento traz crescimento da igreja, né? Todo avivamento traz movimento de santidade. Todo avivamento traz essas coisas. E se a gente acredita que nós estamos nos últimos dias e vamos ser a geração, somos na geração do arrebatamento, a gente precisa crer que esse avivamento vem para nós também e que a igreja deve crescer, que a igreja deve avançar, né? Que nós vamos fazer a última colheita e a maior colheita de todos os tempos, né? De almas, porque isso está profetizado para nós, né? Então, ele coloca aqui, última coisa que eu li, que a expectativa desse roteiro aqui é que sirva para qualquer igreja, em qualquer contexto social. Outra coisa que eu ouço às vezes alguns irmãos questionando, né? Mas isso aí é um projeto que deu certo em tal lugar, deu certo em outro lugar, mas não necessariamente vai dar certo aqui. Então tem muita gente que tem essa ideia, né? De que, não, esse projeto não funciona aqui nessa igreja. Eu não sei se vocês têm essa ideia aqui, mas eu já vi em muitos lugares pessoas que têm essa ideia. Ele acha que esse projeto de pequenos grupos nas casas não funciona naquele lugar dele, no bairro dele, na cidade dele, e isso não é uma realidade, né? A gente vê que eu tenho mais de 40 livros lá em casa só sobre pequenos grupos, de vários lugares, de várias igrejas, de vários países diferentes, e você vê que em todo o país tem projetos de pequeno grupo com sucesso, que dá certo, que cresce, igrejas que crescem no mundo inteiro, né? Independente da cultura, em meio a uma cultura pobre, em meio a uma cultura rica, em meio a uma cultura mais fechada. O pessoal do Oriente, por exemplo, que é Coreia, Japão, esses lugares são uma cultura mais fechada, e os pequenos grupos crescem lá também, já numa cultura às vezes mais pessoal mais carismático e tal, como o pessoal latino aqui. A gente vê muitos e muitos projetos assim crescendo, né? Muito. Então, assim, isso não é desculpa, né? Porque é muito fácil, é engraçado, né? É muito fácil a gente ouvir isso. Lá em Nova Campinas, por exemplo, quando a gente começou, o pessoal falava assim, não vai dar certo esse negócio aqui, pastor, porque nosso bairro aqui é muito perigoso, né? Tem muita droga, tem muita bandidagem, muito violento. As pessoas não vão querer abrir a casa delas para fazer reunião nas casas, não, porque é perigoso, né? Aí vai que você chama uma pessoa, né, que você não conhece e tal, e leva para lá, e o que pode acontecer? Aí ficava aquela coisa, né? Depois de alguns anos, a gente viu lá como é que estava o projeto, né? E mais de 20 pequenos grupos funcionando na igreja. Então, assim, é uma coisa que não se justifica. Aí a gente estava nessa última igreja, agora a gente ficou um ano lá, né? Aí eu explicando sobre o GECEL, ensinando a igreja, daqui a pouco você ouvia um falando, outro falando, não, pastor, isso aqui não vai dar certo aqui não, porque o bairro aqui é muito fechado, as pessoas, né, são muito reclusas na casa delas, ninguém gosta de ir para a casa do outro e tal. Sempre tem alguém que tem essa desculpa, acho que não, aqui não vai dar certo, dá certo em todo lugar, só aqui que não funciona. Mas a verdade é que se a gente abrir o coração, né, para o projeto e deixar Deus agir, vai dar certo. Amém, querido? Então, continuando aqui, compreenderemos que GECEL não é um culto, nem um departamento da igreja. É um projeto que tem 5 objetivos definidos. Então, me ajuda aí. Eu vou falar, eu quero que você repita, por favor, tá bom? Os 5 objetivos definidos aí do GECEL. Primeiro, evangelização.
evangelização, discipulado, comunhão, serviço cristão e multiplicação. Vamos lá de novo: evangelização, discipulado, comunhão, serviço cristão e multiplicação. Então, os 5 objetivos principais aí do GECEL, tá bom? Primeiro, evangelizar, discipular, aumentar a comunhão e a unidade da igreja, dos irmãos, né? Desenvolver o serviço cristão através dos dons, porque todos nós temos dons que podem servir a igreja, e muitas vezes no culto público você não tem condição de servir a igreja com o seu dom, né? A irmã que tem um dom de cozinhar, por exemplo, né? E ela gosta de cozinhar, ela gosta, né, de fazer isso com amor e tal, e no culto público ela não tem a oportunidade de fazer isso e ajudar as pessoas, né? Vai lá no pequeno grupo, ela vai fazer lá a torta dela, o bolo dela, e vai levar para os irmãos, né? E vai compartilhar ali. É uma forma diferente de servir, mas ela está servindo, né? Se você gosta de aconselhar, aqui no culto público você não tem condição de aconselhar ninguém aqui, né? Aqui é o momento de cultuar, não de aconselhar. Mas lá no pequeno grupo você tem a oportunidade de aconselhar, né? Às vezes ou antes da reunião ou depois da reunião, você está ali, o pessoal está comendo, você está no cantinho sentado com alguém, aconselhando, né? Dando ali uma palavra de orientação para aquela pessoa. Então há várias e várias oportunidades que o pequeno grupo vai propor para nós de poder servir um ao outro com o nosso dom, com o dom que você tem, né? E isso é muito importante para a igreja. E por último, a multiplicação, que é o alvo final do pequeno grupo, é se multiplicar. Como é que o grupo se multiplica? Cada um multiplicando aquilo que ele recebeu. Então, por exemplo, se eu sou um líder, eu preciso multiplicar um novo líder. Se eu sou um anfitrião que recebo as pessoas na minha casa, eu preciso encontrar no grupo um outro anfitrião e ajudar ele a se tornar um anfitrião do próximo grupo que vai se multiplicar. Se eu sou um membro, eu preciso ganhar outro membro para vir fazer parte do meu grupo. Se eu sou um secretário, eu preciso achar outra pessoa dentro do grupo para ser secretário também. E assim, tudo dentro do grupo tem que se multiplicar. E quando se multiplica tudo isso, nasce um novo grupo, né? E aí a gente pode multiplicar aquele grupo que era um, agora virou 2, né? E aí às vezes já teve multiplicação que a gente fez lá, por exemplo, que de um grupo saiu 3. Né? Então, em vez de era 1, agora em vez de multiplicar para 2, foi 3. Aí nós tivemos 3 líderes para 3 casas diferentes, entendeu? Então, é possível, tá? Porque como a gente multiplica com no mínimo 6 pessoas em cada grupo, então, por exemplo, se eu tenho um grupo que comecei com 6, vamos dizer, e daqui a, vamos dizer, 6 meses, 1 ano, depende, não tem uma regra muito rígida, né? Mas a gente deseja que se multiplique pelo menos uma vez por ano. A cada 1 ano se multiplica o grupo. Mas vamos dizer que daqui a 6 meses ou até menos que 1 ano, a gente chegou a 12, 14 pessoas naquele grupo. Então já pode multiplicar, né? Então se tiver 12 pessoas, dá para ir 6 para um grupo, 6 para outro grupo, né? Ou se tiver 14, vai 7 para um grupo, 7 para outro grupo. Mas tem que ter um processo, não é só quantidade. Porque se eu chegar lá daqui a 1 ano, aí eu tenho lá 14 pessoas no grupo, só que aquele líder formou um outro líder para poder assumir um novo grupo? Não formou. Ixi, aí complicou. Como é que eu vou multiplicar se eu não tenho um novo líder? Aquele anfitrião descobriu uma outra pessoa dentro do grupo ali que pode receber o outro grupo na casa dele? Não encontrou. Ixi, como é que eu vou multiplicar agora se eu não tenho outra casa para ir? Né? O secretário que ajuda o líder ali em tudo e tal, ele conseguiu encontrar um outro secretário, descobrir um outro secretário dentro do grupo? Não conseguiu. E agora? Como é que eu vou colocar no outro grupo um secretário para ajudar o líder? Então, todo o processo de multiplicação ele tem que ser pensado do começo até o fim. A gente tem que estar sempre pensando: eu preciso encontrar as pessoas certas dentro do grupo, ajudar elas a crescer, eu preciso instruir elas, eu preciso colocar elas para treinar. Por quê? Porque vai chegar a hora da multiplicação e tudo tem que estar funcionando bem. Amém, queridos? Então até aqui, tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para a gente poder tirar dúvida? Não? Tranquilo? Tudo aqui até aqui? Vamos embora. Gente, por favor, se você tiver dúvida, pergunta. Não vá para casa com dúvida, tá? A implantação e o funcionamento do GECEL é preciso haver uma mudança de mentalidade do pastor e da igreja local, dos líderes. Líderes e igreja que vivem de eventos, só de
fazer evento e programação, que tem sua agenda tomada de atividades, certamente não obterão êxito com o projeto dos pequenos grupos. Então, os pequenos grupos, eles têm um modelo de igreja diferente do que a gente está acostumado. A gente está acostumado, ultimamente, né, a um modelo de igreja que está muito voltado a fazer evento. E o pequeno grupo, a visão dos pequenos grupos, eles diminuem um pouco a questão do foco no evento e traz o foco para as pessoas, né? Então, os relacionamentos, eles são mais importantes do que os eventos, porque o evento, em geral, ele traz um resultado muito pequeno, né? Mas os relacionamentos, quando eles são aprofundados, o resultado é muito maior. Vou dar um exemplo. Você faz um congresso, aí você fica lá 4 meses se preparando para o congresso. Aí prepara roupa, prepara coral, prepara teatro, prepara não sei o que, faz panfleto, faz convite, faz aquele movimento, convida pregador de fora, gasta dinheiro, paga o pregador de fora, convida a banda não sei o que, dá oferta para o pessoal, e faz isso, faz aquilo. Aí faz aqueles 3 dias de festa. Quando termina os 3 dias de festa, o que mudou na vida das pessoas? Em geral, quase não muda nada, né? Poucas são as pessoas que realmente mudam alguma coisa, né? Só que se tivesse gastado aqueles 6 meses de preparação para o evento, né, se reunindo toda semana junto, né, para orar, para conversar, para aconselhar um ao outro, né, para ler um texto bíblico junto, se aprofundar naquilo ali, vocês teriam crescido muito mais do que os 3 dias do evento que foi feito. Então, assim, em geral, a gente trabalha às vezes muito para fazer evento e o resultado, no final das contas, às vezes é muito pequeno. Enquanto que os relacionamentos, eles mudam a gente, né? É no relacionamento, porque o Provérbios não fala que o homem afia o outro homem, assim como o ferro, né, afia o ferro. Então você quer afiar um ferro, você faz o quê? Você pega outro ferro, né? Você fica ali, né, esfregando o ferro no ferro, e aí você, né, afia. O Provérbios está dizendo que o que é que faz com que a gente afie um ao outro? É o relacionamento, né? É a gente se relacionando, é a gente lidando um com o outro, e um vai lixando o outro ali, né? Até aperfeiçoar, até ficar bom. Então, quando a gente tira o foco do evento e coloca nas pessoas, nos relacionamentos, a mudança no contexto de atividades da igreja, ela muda. Ela muda. Então, assim, não é que numa igreja que foca nos pequenos grupos a gente não faz evento, faz. Só que evento sem propósito, não. Todo evento tem que ter um propósito bem específico, bem estabelecido, que justifique fazer um evento. Não só fazer evento por fazer evento, né? Porque ultimamente muitas igrejas é assim, né? Junta aquele monte de líder no começo do ano, vamos fazer a agenda anual. Aí todo mundo, eu quero uma data, eu quero uma data, eu quero uma data, aí bota aquele monte de trocentos de data, né? Mas às vezes não sabe nem por que está fazendo um evento. Mas não, a gente tem que fazer um evento. Então, o seu departamento fulano de tal tem que fazer tantos eventos esse ano. O outro também quer fazer tantos eventos, o outro também quer. Aí junta aquele monte de evento, a igreja fica fazendo um monte de evento o ano inteiro. E às vezes no resultado, chega no final do ano, qual foi o resultado que a gente alcançou? Não cresceu a igreja, não ganhou alma, né? Não batizou ninguém. E falou assim, então o que adiantou de fazer tanto evento, né, e não chegar no resultado? Não adianta muita coisa. Então, assim, a gente vai fazer evento? Vai fazer evento, desde que seja com propósito, né? E a gente tem que focar mais no quê? Nos relacionamentos. Por isso que o pequeno grupo vai trazer isso para nós. Focar no relacionamento. Cuidar das poucas pessoas que você tem no grupo ali, mas cuidar delas como se fosse sua família, né? De se dedicar a elas como se fosse sua família. E gerar um relacionamento forte, né? De um cuidar do outro. Então, esse é um propósito aí dos pequenos grupos, tá? Então, continuando. O GECEL, os pequenos grupos, nos desafia a entender, primeiro, sobre o que é ser e viver a igreja. Segundo, a importância de nossas igrejas locais serem grandes. Por que a igreja tem que ser grande? Qual o motivo? A gente vai falar sobre isso hoje. Que gerar é mais importante do que fazer. Olha aí, outro paradigma que nós vamos falar nesse livro também é importante. O que é mais importante? Fazer ou gerar? Né? Gerar é mais importante. Então a gente tem que entender isso. Por exemplo, o que é mais importante? Fazer um monte de evento o ano todo ou gerar discípulos? O que é mais importante? Fazer 50 eventos no ano, um por semana,
Ou gerar, cada um irmão aqui, gerar um discípulo pelo menos até o final do ano. O que é mais importante? Gerar, né? Só que a gente inverte a coisa, não faz discípulo nenhum, mas a gente faz um monte de evento. Então, assim, isso é uma coisa preocupante, porque isso dá impressão pra gente que a gente está trabalhando, não dá? Dá a impressão assim, nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos trabalhando, olha o tanto de evento que a gente faz, olha o tanto de coisa que a gente está fazendo para Deus, para a igreja. Dá a falsa impressão para a gente que a gente está trabalhando, né? Mas é igual eu trabalhava no seminário lá também. A gente trabalhava bastante, só que tinha pouco resultado, né? Lá no seminário interno, a gente morava lá, vivia lá, né? Ficava a semana toda lá. Aí o Deão fazia assim com a gente, pegava os seminaristas, os homens, né? Todo dia, de tarde, 2, 3 horas por dia a gente trabalhava. Aí pegava a gente, tinha uma montanha de terra assim, do tamanho dessa porta aí, né? Imagina, da altura dessa porta aí. Aí chegava o Deão e falava assim: ó, todo mundo, vocês vão tirar esse monte de terra daqui e vão colocar lá naquele lugar lá. Aí eu ficava lá a tarde inteira ralando, né? Enchendo os carrinhos de terra e tal, tirava a terra daqui e jogava lá naquele lado, lá do outro lado do terreno, o terreno lá era grande. Aí tal, quando você acabava de tirar aquele monte de terra até o final que acabava, aí na outra semana falou assim: agora vocês vão tirar esse monte de terra daqui e leva lá do outro lado. Só para manter a gente ocupada, entendeu? Só para a gente fazer atividade física, manter a gente ocupado, desenvolver trabalho de equipe, mas não tinha resultado nenhum. Era só ficar, joga terra daqui, joga para lá, pega terra dali, joga para lá, né? E ficava assim, esse negócio. Era assim, o que esse serviço está fazendo alguma coisa? Está levando algum resultado? Nenhum. E a igreja às vezes está desse jeito. Só fica fazendo um monte de coisa, mas não tem resultado. Mas está fazendo, estão trabalhando, né? A igreja está ralando. Só que não está tendo resultado, então não adianta, né? Aí teve uma outra época lá, que o outro Deão lá falou assim: ó, eu estou achando meio improdutivo esse serviço aí de vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um projeto agora, vamos desenvolver um projeto para a gente construir alguma coisa, e aí agora vamos usar o tempo de vocês de trabalho para a gente construir alguma coisa. Aí ele inventou, lá tinha um lugar, um espaço lá meio vazio lá no terreno, e falou assim: vamos construir um refeitório novo. Aí ele fez um projeto lá no papel e falou assim: agora vamos construir um refeitório novo. Aí toda tarde agora a gente estava trabalhando com um propósito, com foco agora, era de construir o refeitório novo. E a gente trabalhava do mesmo jeito que trabalhava antes, só que antes não estava produzindo nada. E agora a gente estava produzindo um refeitório novo. Quando a gente teve 2 anos depois, a gente tinha terminado o refeitório novo. Então assim, a gente pode escolher se a gente quer trabalhar com inteligência, vai levar um resultado, ou se a gente quer trabalhar só por trabalhar, só porque a gente está dizendo que está fazendo alguma coisa e no final das contas não tem resultado nenhum, mas está fazendo. Então a gente pode escolher. É melhor trabalhar e ter um resultado ou trabalhar sem resultado? O que vocês acham melhor? É melhor ter resultado, né? A gente fica mais feliz, né? Quando a gente vê o resultado do trabalho, né? Então, continuando aí. Sobre a importância do resgate do sacerdócio universal de todos os crentes. Lembra que a gente falou semana passada sobre isso, né? Todos nós somos sacerdotes, né? Eu não sou o sacerdote que vai ligar vocês a Deus, não. Todo mundo aqui nós temos acesso a Deus. Todos nós aqui temos acesso direto ao Pai através de Jesus. E nós podemos ajudar as pessoas que ainda não têm esse conhecimento de Deus, que ainda não foram salvos, para que eles possam se chegar a Jesus também. Então nós somos sacerdotes, amém? A importância dos dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Por quê? Porque uma igreja que só vive de eventos, só vive de programação, dificilmente vai dar liberdade para que os dons, a complexidade dos dons espirituais possa se manifestar. E a gente vê lá na Bíblia, né? A quantidade de dons espirituais que tem. É muito dom. Tem dom do serviço, tem dom do socorro, tem o dom da misericórdia, tem o dom de milagre, né? Dom de cura, dom de falar em língua, dom de profetizar, dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, né? Tem tantos dons ali, dom de liderança, só que só no culto público você não tem condição de usar todos esses dons, nem que você queira, não tem. Mas quando a gente desenvolve uma vida de igreja que ela não está focada apenas no culto, que ela tem outras maneiras de se desenvolver, então você abre espaço para que as pessoas possam colocar o dom delas em prática, tá bom? Continuando aí, ó, a importância da grande comissão, que é fazer discípulos, tá? Então a gente vai aprender um pouco mais sobre isso, trabalhando com pequenos grupos. Que as casas são a extensão da igreja. Lá em Atos diz que eles se reuniam todos os dias no templo e nas
No templo e nas casas. Vamos repetir? No templo e nas Casas. Então, um avião voar, o que é mais importante? A asa da direita ou da esquerda? Se eu não for aleijado, preciso. Se você arrancar uma delas, se arrancar a asa da esquerda, será que o avião voa? Vou pro chão. É por aí. O que é mais importante então? Vamos ficar só nas casas, não vamos ter mais reunião no templo. Não é essa a ideia, né? Vamos ficar só no templo e não vamos ter mais reunião nas casas. Também não é essa a ideia. Nós estamos tentando voar com uma asa só. Aí não voa, vai ficar no chão, né? Eu já falei, não sei se foi aqui, se foi em outro lugar, mas eu falei: o que é mais importante, oração ou palavra? Oração. Os dois. Qual que é o mais importante? Os dois, né? Não tem como falar assim: irmão, agora, a partir de agora, a gente não lê mais Bíblia aqui na igreja, tá? Só oração. Vai dar certo? Vai ficar perigoso, né? Confirmação. Né? Agora só vamos ler Bíblia, não vamos mais orar, irmãos. Não precisa orar mais, só ler Bíblia. Não vai dar certo também, né? Por quê? Uma coisa complementa a outra, eu não posso ficar sem. Não tem como deve ficar sem uma coisa e outra. E a gente vê isso no livro de Atos dos Apóstolos, era no templo e nas casas. Não era só num nem só no outro, né? Então, ou seja, existem as pequenas reuniões com poucas pessoas, e existe a grande concentração, né, da igreja, que mostra a força da igreja, e as duas coisas precisam caminhar junto, né? Ele precisa desenvolver isso aí, tá? Continuando, sobre a visão para alcançar multidões. Outra coisa que a gente precisa entender isso, Jesus, ele sempre, você vai ver isso, né? Eu estou falando sobre o livro de João, estou pregando sobre João, você vai ver o tempo todo isso, e as multidões o seguiam. E as multidões, né, caminhavam atrás dele. E as multidões foram para lá porque Jesus estava lá. Aí e Jesus, vendo a multidão, que era como ovelha sem pastor. Toda hora você vai ver multidão escrito lá na Bíblia, não é? Mas a gente parece que não tem visão de multidão. Parece que nós hoje, os crentes, os discípulos, os obreiros, não tem visão de multidão. A gente sempre tem uma visão pequena, né, de pouquinha gente. A gente não consegue enxergar a visão que Deus tem de multidões. Deus quer multidão. Deus não quer só pouquinha gente, não. Ele quer muita gente, né? Mas aí, pastor, aí tem um porém também, né? Por que havia as multidões? Pode que responder. seguia pelos sinais, pelas maravilhas. É o que nós quase não vemos nas igrejas pequenas, porque a gente olha as igrejas grandes, a gente vê isso aí, testemunho, né? Então eu penso assim, eu acho que precisaria consagração com a finalidade também, no caso de sair, né? O pastor falou sobre as multidões que seguia. Ele seguia pelos sinais, pelas maravilhas que eles viam, né? E o povo precisava também. No caso de hoje, o povo precisa também. Olha, existe um monte de igreja grande por aí, que são presbiteriana, batista. Muitas delas nem são pentecostais, nem acreditam nos milagres, nos dons de para hoje, como no tempo de Jesus. Eles acreditam que acabou lá. Isso aqui era para o tempo dos apóstolos só e nem é para hoje, né? Não fala em língua, não tem o que a gente chama de batismo do Espírito Santo. Para eles, batismo do Espírito Santo é outra coisa. Para nós, o batismo do Espírito Santo é confirmado com falar em línguas, com esses dons que a gente está acostumado aqui. Mas para eles, não. Vai falar para um presbiteriano que ele não é batizado do Espírito Santo só porque ele não fala em línguas. Ele vai falar que nós somos hereges, né? Porque para ele sabe diferente, o jeito de entender o batismo do Espírito Santo para ele é diferente. Então, assim, não é exatamente isso que explica o fato de a igreja não crescer. Não é isso, porque tem um monte de igreja por aí que não crê nos dons da maneira que a gente crê, não fala em mim, não tem batismo do Espírito Santo como a gente tem e estão crescendo. Então, assim, isso não seria exatamente isso, né, o fator. Agora, uma coisa é verdade, a Bíblia fala que no final dos tempos, né, tanto com o amor quanto com a fé, né, esfriaria. Jesus pergunta assim, quando o Filho do Homem vier, será que ele encontrará fé na terra? É ou não é? Então, assim, não pense que é uma coisa assim, é problema culpa só dessa igreja, o problema está nessa igreja aqui, o problema de não ter milagre, não ter isso aqui. Isso está no mundo inteiro, irmãos.
Isso aí é uma coisa que é uma realidade do nosso tempo, né? E a gente precisa, lógico, precisa orar, precisa pedir a Deus graça para isso mudar e para que milagres aconteçam, mas a gente tem que entender que é uma realidade do nosso tempo, da nossa época isso, né? E a igreja vai ter que superar isso de qualquer forma, né? Isso não vai ser desculpa para a gente não crescer, né? Não vai ser desculpa, até porque a gente tem que entender o seguinte, é um processo muito tênue, uma linha muito tênue entre a gente achar que tudo depende só de Deus ou que a gente achar que tudo depende só de nós. É muito perigoso. Tem lugares que as pessoas acham que tudo depende só de Deus, então eles não fazem nada porque Deus se encarrega de tudo, eu não preciso fazer nada, né? Então tudo depende de Deus. Já tem outro lugar, outras igrejas, né, que eles acham que tudo depende deles. Então é o seguinte, não, se eu me consagrar bastante, eu fizer jejum 40 dias, for para um monte, 40 dias seguidos jejuar, então vai acontecer. E olha, na verdade não é nem uma coisa nem outra. Não depende de tudo só de Deus, porque Ele mesmo escolheu que a gente participe do processo, e nem depende só de nós. Você pode fazer jejum de 50 dias, 100 dias, 200 dias de jejum e oração no monte, e se Deus não quiser fazer o que você está pedindo, Ele não vai fazer. Nós vimos um caso aqui, o irmão Adenir sabe disso, né? Da situação aqui da sogra dele, né? Teve um parente, né? Que determinou lá, não sei quantos dias de jejum, lá, 21 dias lá de jejum, de oração no monte lá e tal, e então ele falou assim, que quando ele terminasse, Deus ia dar um milagre, e ele fez, e cumpriu certinho, e a irmã morreu, fazer o quê? É muito fácil você achar assim, não, se eu fizer um propósito com Deus de 21 dias de tal, não sei o quê, Deus vai fazer. Não é bem assim, simples assim, né? O avivamento que aconteceu lá, agora esqueci o nome do país lá, país de Gales, se não me engano, foi isso? Eu não lembro agora o país, alguém que pode ser que lembre. Eles começaram a pedir por avivamento lá, né? E começaram uma campanha de oração por avivamento. E diz lá que foi uma campanha ininterrupta de oração, 100 anos. Foi 100 anos de oração daquela igreja, até que o avivamento viesse. Não foi 21 dias, não foi 40 dias, 100 anos, quem é que vive 100 anos? Quer dizer que um monte de gente morreu orando na campanha lá, 100 anos, sem ver o avivamento chegar. E a outra geração que veio, que viu o avivamento chegar, fruto da oração também de quem tinha morrido, orando. Então assim, não é tão simples nem tão fácil quanto parece, né? Às vezes a gente olha assim para a situação e fala assim, não, pastor, se a gente fizer aqui jejum toda semana e fizer, então a coisa vai. Não é tão simples assim, não é tão simples. Parece que é, mas não é. Porque não depende só do nosso esforço. Porque se fosse só depender do nosso esforço humano, eu vou fazer e tal, ia ser tremendo, ia ser mágico, né? Não, eu estou doente, eu vou fazer 40 dias de oração, vou ficar curado. Eu estou desempregado, vou fazer 21 dias de oração, eu vou arrumar um emprego. Seria muito simples assim, né? A gente faz o negócio e pronto, o resultado vem. Mas não é simples assim. O mundo espiritual é muito mais complexo do que a gente parece, e as coisas não são tão simples. Então assim, a gente tem que orar, a gente tem que buscar, a gente orar, jejuar, se consagrar, etc. É obrigação nossa, como cristão. Mas a gente tem que entender que vai acontecer quando for a vontade de Deus. Quando for a vontade de Deus e a hora que Ele determinou, vai acontecer. E se não for no tempo e na hora dele, não vai. A gente tem que continuar orando, continuar buscando, continuar mantendo fiel, né? E para que quando o tempo chegar, a gente esteja pronto. Quando o tempo de Deus chegar, a gente está pronto. Essa é a nossa responsabilidade, permanecer pronto para a hora que Ele quiser usar. Vai ser no nosso momento? Não vai. Vai ser na nossa hora? Não vai. Vai ser no tempo dele. Mas a gente tem que estar pronto. Se manter um vaso limpo, vamos dizer assim, né? Para que se Ele quiser usar, a gente esteja ali um vaso limpo preparado para ser usado. Amém? Então, finalizando essa introdução aqui, sobre a importância da comunhão, outra coisa que a gente vai desenvolver, né, nos pequenos grupos aqui, é a importância da comunhão da igreja. E por último, sobre as estratégias para multiplicação da igreja. São esses os 10 principais temas aqui que a gente vai trabalhar nessa revista aqui, nesse livro. Então, finalizando, GCEL é a forma da igreja se organizar, viver e crescer.
pequenos grupos, é o retorno ao modelo de ser e viver a igreja dos tempos primitivos. Viver Gessel é voltar às origens do metodismo wesleyano. Então, até aqui nessa introdução, que analisamos agora, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida aí para a gente responder, tentar responder? Se eu não souber responder, a gente tenta responder outro dia. Se alguém tem dúvida, pergunta, comentário, alguém tem um comentário aí para fazer? Nenhum? Então vamos embora. Capítulo 1. Sua igreja precisa ser grande. Esse é o tema do primeiro capítulo aqui. Por que a igreja precisa ser grande? Qual o propósito disso? Né? Será que a Bíblia ela confirma isso para a gente? Então vamos ver aqui o que a Bíblia fala. Se há uma visão que deve mover o coração de um pastor e dos líderes da sua igreja, é a visão da grande multidão de salvos diante do Cordeiro no dia final. Não foi outra senão a visão de multidões estacionadas no vale da decisão, aguardando o dia do Senhor, que tomou a mente do profeta Joel. Joel 3:24. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Alguém já leu esse texto antes? Já tinha visto esse texto? Lá em Apocalipse, por exemplo, a gente vê vários momentos ali onde são mencionadas multidões de salvos, né? Multidões de salvos. Tem um momento, né, já na grande tribulação, que João está ali vendo aquela visão, ele está no céu vendo os anjos, os santos, os 24 anciãos, aquele povo todo lá. Daqui a pouco ele vê uma grande multidão com vestes brancas, né? E parece que, se eu não me engano, não lembro agora exato se é isso mesmo, depois alguém me ajuda. Parece que tinha alguma mancha de sangue, alguma coisa assim, né? E aí ele pergunta, né? Quem são esses? Que multidão é essa? Quem são esses daí? E aí alguém responde ali para ele, né? Que eram os salvos da grande tribulação, que passaram, né, pelo fogo, né, da grande tribulação e estavam chegando ali agora. Então, assim, durante toda a história da Bíblia, nós vamos ver o Senhor salvando multidões, Deus salvando multidões, Deus se importando com as multidões, Deus querendo que as multidões se convertam a Ele. E hoje não pode ser diferente, não pode ser diferente, né? Se Jesus morreu por todos, nós devemos se preocupar só com alguns poucos, ou nós devemos nos preocupar com todos, né? A gente sabe que nem todos serão salvos, mas Jesus morreu por todos. E a Bíblia diz que o Senhor deseja que todos sejam salvos, ou seja, o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. Por isso que Ele nos enviou para pregar o mundo, né? Ele diz, ide por todo o mundo, não foi só por um lugarzinho pequeno, não, ele fala, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque Deus anseia que todos sejam salvos. Então, se Deus quer que todo mundo seja salvo, por que eu vou ficar com uma visão pequena de que, não, vamos fazer uma igrejinha pequena, né, e vamos só pregar aqui só no nosso bairro mesmo, e assim por diante e tal. Nós não podemos ter uma visão pequena, porque Deus tem uma visão grande. Se Deus quer ganhar o mundo todo, a gente não pode querer ganhar só o nosso bairro, né? Por isso que a igreja tem que ter essa visão das multidões, né? A gente não pode ter uma visão, por exemplo, só para o bairro do São Brás. A gente tem que começar pensando no bairro do São Brás. A gente tem que ter uma visão para todo o nosso distrito aqui, e depois para toda a cidade, né? E depois que a gente conseguir, né, impactar a cidade de alguma maneira, tem que ter uma visão para a região toda aqui, em volta de Curitiba e assim por diante. A visão, ela tem que ser ampla, porque o nosso Deus tem uma visão ampla. A gente tem que pensar que nem Ele. Então, Deus quer alcançar as multidões, amém? E nós temos que querer também. Amém ou não amém? Nós temos que querer também. E essa é a grande questão aqui. Joel está dizendo, ele estava vendo aquele vale, um vale gigantesco, ele estava vendo multidões no vale da decisão. Lá em Apocalipse a gente vê multidões de todos os povos, línguas e nações. E é isso que a gente tem que buscar, é isso que a gente tem que querer, né? Então, a mensagem de Joel transcendeu o tempo dele. Entendemos que o avivamento iniciado em Atos 2
no chamado evento de Pentecostes, estende-se até os nossos dias, através do batismo do Espírito Santo e pela manifestação dos dons espirituais. O que aconteceu naquele tempo, pelo registro bíblico, é o cumprimento da profecia de Joel. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Então, olha só, profecia de Joel para nós, que nós vamos viver um grande avivamento. Isso começou, ele coloca aqui, o autor, dizendo que Champlin é um estudioso, ele entende que esse tempo dos últimos dias, que é profetizado ali em Joel, quando Pedro está pregando ali em Atos e repetindo o que Joel falou, é como se Pedro estivesse fazendo um marco ali, um sinal de que esses últimos dias estavam começando ali. Mas aquilo não se concretizou plenamente ali, no ato de Pedro, ali em Atos 2. Não, ali era o início de um novo tempo, que é esses últimos dias que nós estamos vivendo. Então, desde o dia que o batismo do Espírito Santo desceu ali, o Pentecostes aconteceu, até o dia que Jesus voltar, são esses últimos dias. Nós estamos vivendo esses últimos dias aqui. Então, essa profecia aqui que nós estamos vendo de Joel, ela tem o seu cumprimento desde o começo ali do Pentecostes até o dia que Jesus voltar. Amém, queridos? Nós estamos dentro desse período aí, desses últimos dias, tá bom? Então, continuando aqui, ó. Estamos inseridos nos tempos do profeta Joel, que o profeta viu e anunciou para esse tempo foi multidões no vale da decisão. É possível ouvir ressoar dos céus as palavras de Joel: lançai a foice, porque está madura a seara. Joel 3:13. Olha só o que Joel está falando. Lançai a foice, porque está madura a seara. O que Jesus falou? Preguei aqui semana passada, retrasado, lembra? Retrasado, né? O que Jesus falou para os discípulos lá? Depois que eles perguntaram para ele, né? Estava lá no poço, perguntaram para ele: já trouxeram alguma coisa para o senhor comer e tal, né? O senhor comeu alguma coisa? O senhor tem uma comida para comer que vocês não conhecem, né? Depois ele disse o quê? Vede os campos, vocês falam que falta 3, 4 meses ainda para sear, para colher, mas eu estou dizendo, ó, os campos estão brancos, vão à colheita. Não é a mesma coisa que Joel falou aqui, ó. Lançai a foice porque está madura a seara. Jesus veio e falou a mesma coisa. Olha, vão à colheita, estou mandando vocês ir colher em lugar que vocês não plantaram. Vocês não plantaram, outros plantaram, mas eu estou mandando vocês ir lá colher. A plantação está madura para ser colhida. Então a gente tem que entender isso. Entender que nós temos que fazer a colheita. E às vezes você vai fazer colheita de lugar que você não plantou. Pessoas que você não plantou. Pessoas que você não regou. Famílias que você não tinha se envolvido com elas antes. Mas Deus já fez um trabalho lá, já preparou, está madurinho, sei lá, e colher, você vai chegar lá e vai colher. Amém ou não amém? Amém. A gente tem que crer nisso. Porque senão a gente vai entrar naquele processo dessas igrejas que acham que tudo depende deles. Se tudo depende de nós, então você vai pensar assim: ah, mas né, eu não preguei para aquela pessoa ainda, eu não tive um processo ainda com ela, então eu não vou nem convidar ela para ir para a igreja ainda, não, deixa. E a gente sempre fica achando assim: você tem que fazer tudo desde o começo, tá, o processo todo ali para você poder convidar aquela pessoa, porque senão não vai funcionar. Só que tem gente que já está pronta, né? E é só você ir lá e colher. A gente tem que entender isso também, porque Deus está fazendo a obra, o Espírito Santo está agindo, né? Jesus falou: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Deus não parou de trabalhar, não, irmãos. Deus trabalha o tempo todo, né? Jesus trabalha o tempo todo, o Espírito Santo trabalha o tempo todo, e a gente está sendo convidado por Ele a fazer apenas parte do trabalho dele. Amém? Então a gente tem que ter essa visão das multidões, tá? Seguindo essa visão, precisamos deixar de pensar pequeno, de nos conformar com algumas poucas dezenas de membros. Ousemos sonhar com as multidões, pois tem trigo amadurecendo no campo, aguardando os ceifeiros para colher. Eu creio o seguinte, que Deus, Ele quer fazer, só que tudo vai depender da nossa fé. Deus não vai fazer aquilo que a gente não crê. Amém ou não amém? A Bíblia fala assim: os sinais seguirão aos que creem,
né? Então, por que tem algumas igrejas específicas em que lá se manifestam muito mais, por exemplo, demônios, essas coisas todas acontecem, enquanto que outras igrejas não acontecem? Porque lá eles creem muito nisso, eles pregam isso o tempo todo, eles falam disso o tempo todo, eles estão atrás, entre aspas, disso, então acontece, né? Por que tem outras igrejas que ela parece que é muito focada em milagre, tem muito milagre lá, né? De vira e mexe tem um milagre lá. Por quê? Porque se prega isso, se crê nisso, se busca isso, acontece. Por que tem igreja que, né, tem muito batismo do Espírito Santo, pessoa que fala em língua, profetiza, etc e tal, e outras igrejas não tem? Porque se fala disso, se prega isso, busca isso, então se crê nisso, acontece. Por que outra igreja, né, é diferente? Cresce, mas não tem nada disso. Não é uma dessas coisas que eu falei. Não fica demônio caindo para todo lado nos cultos, não tem milagre acontecendo o tempo todo, não tem pessoa falando em língua, profetizando o tempo todo, e cresce também. Por quê? Porque eles têm um outro tipo de fé, ele aplica a fé naquilo ali, ele crê naquilo ali, ele busca aquilo ali, e acontece também. Deus, ele quer ver o crescimento da obra, Deus quer ver a igreja avançar. Isso é notório, sabe disso, está no coração de Deus. Isso vai depender da nossa fé. A gente não acredita, se a gente não crê, se a gente não buscar isso, não vai acontecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, aquilo que a gente crê, a gente colocar isso em prática, vai acontecer. Segundo a palavra, se você crê em algo que a palavra diz que é possível, e você busca aquilo, vai acontecer. Vai acontecer. Então a gente tem que buscar, né? Tudo isso na verdade a gente tem que buscar. A gente tem que buscar ver dons espirituais, a gente tem que buscar avivamento espiritual, a gente tem que buscar, né, que os milagres aconteçam, a gente tem que buscar que os demônios saiam também, né, que as pessoas sejam libertas. Libertação é importante para a igreja, né? A gente tem que buscar tudo isso, mas a gente também não pode esquecer que a gente tem que buscar o crescimento da igreja também. A gente tem que crer no crescimento da igreja, a gente tem que acreditar nisso, porque senão não vai acontecer isso. Amém ou não amém? Se a gente não acreditar, né, se a gente ficar tomado pela dúvida, nosso coração tomado pela dúvida, então não vai acontecer. Você tem que escolher, ou você crê ou você duvida. Não dá para andar com as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como crer e duvidar ao mesmo tempo. Você pega uma criança, eu boto a criança em cima do púlpito aqui, de vidro, não dá, né? Mas imagina que não fosse. Então imagina que fosse um púlpito de madeira, que eu boto uma criança ali de 3 anos em cima do púlpito de madeira e falo para ela assim, ó, pula que eu vou te segurar. Ela tem uma escolha. Se ela duvidar, ela não vai pular. Se ela pular é porque ela acreditou. Sim ou não? Dá para acreditar e não acreditar ao mesmo tempo? Não dá, ela tem que escolher, né? Ou ela pula ou ela fica ali. É a mesma coisa nós. Aí você pergunta para os irmãos assim, né? Irmão, você acredita no crescimento da igreja? Assim, irmão, mas é complicado, né? A pessoa não quer saber de Deus. Porque essa igreja é tanto tempo que não cresce, e tanto tempo que não vai para frente, e não passa de 100 membros, não sei o que, e fica. Ou seja, ou você acredita, ou você não acredita. Você fica, né, arrumando um monte de empecilho, um monte de desculpa, um monte de coisa. Aí quer dizer que você não acredita. Então não vai acontecer. Não tem como acontecer, porque você não acredita. Você acredita ou não que se Deus quiser, em um mês essa igreja passa dos 100 membros? Você acredita? Deus pode fazer isso? Em um dia Pedro pregou e mais de 3 mil, quase 3 mil almas se converteram num dia. Foi só um dia, irmão. Um dia. Então, ou a gente acredita, ou a gente não acredita. Aí quando a gente coloca um monte de dúvida na nossa cabeça, né? E fica com a nossa cabeça cheia de dúvida, aí fala assim, o pastor está falando que a igreja vai crescer. Mas já tem 10 anos que não converte ninguém aqui. Então assim, você não acredita, você não está acreditando. Sem fé, impossível agradar a Deus. Sem fé, não vai acontecer. Ontem eu estava no aniversário ali, né? Aí o Juliano estava brincando, eu fui a última alma que se converteu lá na igreja. Depois de mim, ninguém mais converteu. Né? Então, ele falou assim, faz 10 anos isso, pastor. Falei assim, mas a gente não pode ficar focado nessas coisas. A gente não pode ficar focado nisso. A gente tem que entender o seguinte, Deus quer que a igreja cresça, amém ou não amém? Amém. Deus tem poder para fazer isso? Amém.
Lá em Atos dos Apóstolos diz assim: e o Senhor acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Sim ou não? Não está dizendo lá que era o Senhor que acrescentava? Era o Senhor ou não era o Senhor, irmãos? Era o Senhor, não era? E o Senhor mudou hoje? É o mesmo Deus ainda? O mesmo poder ainda? Faz a mesma coisa que fazia antes? Então Deus pode acrescentar as pessoas aqui ou não? Sim ou não? Se Ele quiser que a igreja cresça, Ele pode fazer? Amém ou não amém? Então a gente tem que acreditar. Aí tem que descobrir por que não está acontecendo o caos aqui. Vamos descobrir. Vamos descobrir. A verdade é essa. É o caos daqui. Não é o caos só daqui, não, é o caos de um monte de lugar. Não, mas vamos falar daqui, Sim, né? com A gente é certeza. daqui, né? Com certeza. Fala. Eu ia dizer que a Bíblia o tempo todo ela nos leva a ver a fé como uma semente, né? É isso E aí. a semente que você planta, ela não vai nascer só uma frutinha com uma semente, né? Poucas, eu não sei se tem fruta que só tem uma semente. Toda fruta tem mais que uma semente. Então, quando a gente olhar para a Bíblia nos confronta a entender assim, a obra é pela fé, e a fé é a nossa semente, né? E a gente tem que estar munido de fé. Quando Jesus falou para Pedro, né, lançar a rede do outro lado, ele primeiro explicou assim, ó, a gente pescou a noite inteira. Ou seja, a realidade era de que não tinha peixe ali, que não ia adiantar jogar. Mas conforme a tua palavra, né, mediante a tua palavra, a gente vai obedecer. Então, o tempo todo a gente olha para a Bíblia, quando lá foi a multiplicação do azeite lá, a irmã lá, não sei agora falar, a mulher lá, ela só tinha um pouquinho. Sim. Né? Só para a refeição. Era só um pouquinho que ela tinha, era a última refeição que ela tinha fazer. E aí ela deu crédito à palavra do profeta, ela foi e buscou vazio. Né? E o tempo todo a Bíblia vai nos mostrar que do pouquinho Deus fez grandes coisas. Né? Então, você imagina aí o exemplo que ela deu da pesca, né? Pesca maravilhosa. Você pega aí, ó, eles ficaram a noite toda. A noite toda. Quantas horas? Quantas horas tem uma noite? Né? Vamos dizer aí, ficaram umas 8 horas lá, sei lá, 8 horas pescando, 10 horas pescando, não pescaram nada. Aí E eram ele falou assim: entendidos de peixe, né? vai lá agora, volta lá para o lugar lá e joga para a direita lá que vai dar certo. Senhor, mas nós estamos tanto tempo fazendo a mesma coisa que o senhor falou. Não, mas vai lá fazer. O senhor mandou, então pela sua palavra eu vou. Foram lá e fizeram. E aí o milagre veio, né? Compara a quantidade de horas que eles passaram pescando à noite e não pegaram, e depois a hora que eles foram em cima da palavra de Jesus, foi só alguns minutos. E o resultado veio. O resultado que em tantas horas que eles não conseguiram, Jesus fez com que acontecesse em poucos minutos, e veio o resultado muito maior do que eles jamais imaginassem. Que foi o tanto que eles tiveram que pedir para o outro barco vir ajudar, porque não dava mais para poder colocar os peixes naquele barco ali. 153 grandes peixes, está escrito lá, fora os pequenos. Então, assim, é exatamente o que eu estou falando. Às vezes você fica anos e anos fazendo uma coisa e não dá certo. Aí você fala assim: o que nós estamos fazendo de errado? Né? Nós estamos aqui a noite inteira aqui tentando, não deu, tantos anos que nós estamos fazendo e não deu certo. Não chegou a hora ainda, mas vai chegar, calma. Né? Na hora que Jesus fala assim, ó, vai de novo lá e faz. Mesma coisa que você fez antes. Mas agora foi segundo a palavra de Jesus, no tempo que ele queria, o milagre ia acontecer naquele momento. E valeu a pena, e veio o milagre. Lembrei Então, agora assim, de Abraão e Sara, né? Tinha a idade que Deus mandou falar naquele ali, 1 ano, Sara vai gerar, né? E aí eles tentaram antes de 1 ano, né, com Agar, e deu o que deu, né? Então, o tempo de Deus nisso, né? Deus tinha falado que Sara ia gerar. A Sara deu uma risadinha na hora que a gente falou, né? Desse jeito, né? Mas vamos lá, continuando aqui. Ó, não é pecado. Precisamos deixar de pensar pequeno, de nos conformar com algumas poucas dezenas de membros. Ousemos sonhar com as multidões, pois tem trigo amadurecendo no campo, aguardando os ceifeiros para a colheita. Não é pecado desejar ter uma grande igreja, nem é errado desejar ter nossos templos tomados pelas multidões. O desejo de alcançar as multidões foi plantado no coração de muitos líderes e pastores dessa geração, e eles estão se movendo nessa direção e muitos têm alcançado isso. Algumas igrejas estão experimentando uma grande colheita, justamente por acreditarem que é possível ganhar as multidões e pastoreá-las bem. Então, grava isso no seu coração. Grandes igrejas têm conquistado grandes multidões
porque eles acreditam que é possível ganhar as multidões para Cristo e pastoreá-las bem. Então isso tem que estar no nosso coração. Para a igreja crescer, a primeira coisa que acontecer, vocês têm que começar a acreditar que a igreja vai crescer e que é possível a gente cuidar bem das pessoas. Se vocês não acreditarem nisso, não adianta. Não adianta, não vai. Não adianta, você vai convidar uma pessoa para vir para cá, sendo que na sua cabeça, na sua visão, mas a igreja é pequena, não tem quase ninguém. Mas o louvor é tal coisa, o não sei o que é tal coisa, o ministério infantil não tem quase ninguém. Que motivação você tem para convidar alguém? E isso não chama atenção do não povo. Chama atenção, não é verdade? A gente vê as igrejas grandes aí, chama atenção. Aí o povo vai. Mas não é só isso. Não é? O que tem que chamar atenção é você. É você que tem que chamar atenção. Jesus em você. Entendeu? Ou seja, você tem que falar da sua igreja com amor, com alegria, com entusiasmo. Você tem que falar da sua igreja com paixão. Se você fala da sua igreja, a minha igreja, assim, vai lá e fala mal da igreja. Ou seja, se você já fala mal da sua igreja, ou você já é desanimado com a sua igreja, por que você acha que alguém vai querer vir aqui? Não é verdade? É nós que temos que acreditar que nossa igreja é uma bênção, entendeu? Nossa igreja vai crescer, nossa igreja vai expandir, nossa igreja vai ganhar muita gente para Jesus nesse bairro, nós vamos ganhar muitos jovens para Jesus nesse bairro, nós vamos crescer, vamos expandir para outros bairros. Você tem que estar com isso no seu coração. Porque se você tiver com isso no seu coração, isso vai inflamar outras pessoas que vão querer fazer parte desse projeto. A igreja de vocês vai crescer? Vai. A igreja de vocês vai ganhar jovem? Vai. A igreja de vocês vai fazer projeto assim? Vai. Eu quero fazer parte desse negócio aí também, vamos lá. Está entendendo? Ou seja, a visão que a gente tem, a fé que a gente tem, o que a gente acredita ou não, muda tudo. Muda tudo. Porque não adianta, você pode botar uma placa nova aqui, você pode botar um monte de luz aí na frente, você pode fazer um monte de coisa. Se as pessoas da igreja continuarem desanimadas, entendeu? Porque a igreja não vai, porque tantos anos, não sei o que, e nunca vai para frente. Você não vai atrair ninguém. Pode pintar a igreja de preto, colocar as luzes aqui. Exatamente. As igrejas fazem, né? Mas não vai adiantar. Nós temos que acreditar que nós podemos cuidar das pessoas que vão entrar. Exatamente. Parar de falar, né? Exatamente. Você tem que acreditar. Fazer propaganda positiva. Exatamente. Fazer propaganda positiva da igreja. Se a gente olha para o Maracanã lotado, que leva aquelas pessoas lá, é paixão, né? Exatamente. Paixão pelo time, paixão pelo futebol, é uma religião para eles. Eles têm paixão por aquilo. E quem tem dinheiro vai pro time. Onde é que o time vai? Lá na Rússia eles vão junto, porque eles têm paixão por aquilo. Então, O time perde, né? Domingo. Aí, segunda-feira, o colega do trabalho fala assim: 3-0, hein? O que o cara que perdeu fala? Mas meu time já ganhou não sei quantos títulos, entendeu? Porque nós temos 5 brasileiros, nós temos 2 mundial, não sei o quê. Ou seja, ele defende o time dele, entendeu? Mas perdeu. Não, mas meu time é não sei o quê, não sei o que lá, porque vamos ver o campeonato não acabou ainda, né? Agora o pessoal, a igreja acontece qualquer coisinha, né? Aí o pessoal assim, mas é mesmo, a igreja é muito assim, muito assado, é porque o povo não vai, é porque não sei o quê, porque... Cadê você defendendo, né, a sua igreja, defendendo o seu povo, né? Cadê você com o seu entusiasmo? Com a sua... Não, então o assim... Gessel do pastor lá só de homens, tinha uma que saía com a camisa do Vasco o tempo todo, né? Toda semana ele tava, e o Vasco estava lá na segunda. O Vasco é sempre o último time do Rio de Janeiro lá, é sempre o Vasco. Estava até na segunda divisão agora, mas tinha saído da primeira divisão. Ele não deixa o time toda vez lá com a camisa do Vasco. Então assim... A igreja grande também, ela não começou grande. Exatamente, toda igreja grande começou pequena. Começou né? talvez numa casa, Tudo que começa grande é anomalia. Tudo que começa grande é anomalia. Não tem nada que começa grande. O elefante não nasceu daquele tamanho. A girafa não nasceu daquele tamanho. Né? O urso não nasceu daquele tamanho. A baleia não nasceu daquele tamanho. Pode ter certeza. Né? Então, assim, tudo começa pequeno. Né? E a gente tem que ter visão de crescimento. Né? Se a gente tem visão de crescimento, a gente sonha com o alvo que a gente quer chegar, a gente consegue olhar para frente e ver, nós vamos crescer, nós vamos. Então, isso gera
né, algo que atrai as outras pessoas. As pessoas são atraídas por isso, porque é fé no nosso coração. Fé, a gente acredita. E Deus abençoa a fé. Deus não abençoa a dúvida, irmãos. Deus abençoa a fé. Se você tem dúvida que a igreja vai crescer, não vai crescer mesmo. Porque Deus abençoa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus vai operar em cima da nossa fé. Amém ou não amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Deus vai operar baseado na nossa fé. Se você crê que a igreja vai crescer, então a igreja vai crescer. Se você crê que vai ter milagre aqui, então vai ter milagre. Se você crê que as pessoas vão ser libertas, então vão ser libertas. Se você crê, né, que a igreja vai expandir, então ela vai expandir. Mas se você não crê, Tem que ser otimista. não vai acontecer, vai acontecer. Amém? Então, a gente tem que ter essa visão. A igreja, Deus quer que a igreja cresça. As multidões estão perdidas. Deus quer alcançar as multidões. Ele nos enviou as multidões. Então nós temos que crer o quê? Que a obra vai avançar. Nós vamos crescer. Jesus falou que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Se as portas do inferno não vão prevalecer, então quer dizer que a igreja vai avançar. A igreja vai lá nas portas do inferno, vai derrubar elas e vai tirar as pessoas de lá. Amém ou não amém? Amém. Então, a gente tem que crer nisso. Se a gente não crê, irmãos, não vai. E lembrar que não é por vista, né? Exatamente. Não é por vista, não é porque a gente está vendo agora. Exatamente. Então, quanto tempo de preparo você tem que fazer na terra para até você ver, né, tá com o fruto germinando? Depende do que você quer plantar, né? Se a gente falou aqui esses dias, não sei qual dia que foi, né? Se você quer plantar alface, você planta lá a semente do alface lá, uma semana depois já tem alguma coisa ali, né? Mas tem que preparar a terra. Eu comprei sementinha esse dia, está escrito lá na instrução, tem que preparar a terra, não é chegar lá no meu quintal. Mas o que eu estou falando é, uma semana depois, alguma coisa já saiu do chão, não saiu? Você consegue ver lá alguma coisa, né? Então tem que preparar a terra. Agora, se você quer plantar um carvalho, né? Você vai plantar um carvalho, ele vai começar, mesmo que ele saia alguma coisinha do chão aqui, mas ele vai começar a se enraizar primeiro para baixo. Para baixo que ele vai se enraizando, porque ele tem que crescer muito para cima. E quando você vê uma árvore que é muito grande para cima, pode ter certeza que a raiz dela é do mesmo tamanho para baixo. Sabia disso? Você tem uma árvore de 2 metros, tem 2 metros de raiz para baixo. Por isso que é perigoso você pegar e cortar, né, a raiz da árvore. Assim, não, vou cortar aqui assim, vou fazer um canteirinho aqui assim, de concreto aqui em cima, em volta da árvore. Aí acontece, você vai enfraquecer a árvore, daqui a pouco ela cai, né? Porque ela se esparrama a raiz dela. Ela vai tanto para baixo quanto ela vai para os lados da raiz. Quando você olha, pega uma imagem assim, né? Tem imagens assim na internet de árvore assim, né? Mostrando como que é a ideia da raiz dela por baixo. Ela vai se ramificando assim, ó, tanto para baixo quanto para os lados, né? Vai ficar aquela coroa assim, né? Embaixo da árvore. Então, a gente tem que saber o que a gente está querendo construir. Um carvalho ou um pé de alface? Então isso vai definir a quantidade de tempo que a gente vai ter que gastar, né, cuidando da terra ali, preparando, né, adubando, regando, e às vezes vai demorar para a gente ver o resultado, mas a gente vai ver o resultado. Amém ou não amém? Só que a gente tem que crer, né? Se o agricultor não acreditar que vai vir a colheita, ele vai parar no meio do caminho e falar assim, mas vou ficar aqui 1 mês, 2, 3 meses aqui cuidando desse negócio aqui e depois não vai dar nada. Ah, deixa isso para lá, vou fazer outra coisa e abandona aquilo ali. Ele tem que acreditar. Não, vou até o final porque no dia da colheita vai estar aí. Então a gente tem que acreditar também. Amém, queridos? Amém. Então, crianças, fica em silêncio para nós continuar aqui, por favor, só para não atrapalhar aqui, tá? É claro que não conseguiremos ganhar multidões e treiná-las com qualidade para que sejam discípulos de Cristo quando todo o trabalho está centrado nas mãos de uma meia dúzia de pessoas. Então, qual o problema? Se nós queremos uma grande igreja, mas tudo depende do pastor, não vai funcionar. Entende? A gente quer ter uma grande igreja com pessoas bem treinadas, preparadas para ganhar outras pessoas, para cuidar de pessoas, para evangelizar. Não pode depender tudo do pastor. A gente precisa de uma equipe de pessoas que possa acompanhar as pessoas que vão chegar. É por isso que existe essa escola que a gente está formando, uma escola de liderança. Porque o maior problema
de igrejas que não crescem são líderes mal preparados, irmãos. Verdade. Essa é a verdade. Eu vou te dar um exemplo, né? Quantas pessoas eu preciso numa creche para cuidar de 40 crianças? Hã? Quantas pessoas eu preciso numa creche para cuidar de 40 crianças? Umas 10 pessoas? E se for 100 crianças? Quantas pessoas eu preciso numa creche para cuidar de 100 crianças? 10. Hã? Quantas? Hã? Umas 20 dá? 20 a 30. Umas 20 dá? Vamos colocar 20 então. 20 pessoas, vamos dizer. Então vamos dizer, se eu não tivesse as 20 pessoas lá, eu tenho 100 crianças para cuidar da creche, só tem 5. Só tem 5 adultos lá. O que você acha que vai acontecer com essa creche? Hã? Vamos botar fogo no parquinho, né? Vamos botar fogo na creche? Sim ou não? Vai dar certo essa creche? Não. E a igreja é a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. Né? Imagina que cada novo convertido, cada pessoa imatura na fé é uma criança. Precisa ser cuidada. Aí você quer ter uma igreja com 100 pessoas, mas não tem nem 20 pessoas aqui capazes de cuidar das outras? Não tem nem 20 aqui líderes que sejam maduros o suficiente para cuidar, aconselhar, para repreender quando está errado, para corrigir as pessoas que estão indo para o caminho torto, para visitar os que estão precisando de visita. Se você não tem nem 20, como é que você vai ter 100 pessoas aqui? 100 crianças para cuidar espiritual? Não vai. Aí o que acontece? Por isso que a igreja não vai. Por isso que a igreja não cresce. Porque essa creche não funciona. Entendeu? Essa creche não funciona. Eles vão botar fogo no parquinho. É o que eles fazem mesmo. Eles botam fogo no parquinho. Né? Eles brigam um com o outro, né? Puxam o cabelo um do outro, né? Pegam o brinquedinho do outro, pegam o lápis um do outro, né? Não tem quem cuida. Não tem quem resolve o problema. Aí começa a sair. Aí sai outro, sai outro, sai outro. Vai para outra igreja onde vai ter alguém lá para cuidar. Vai para outra creche. Papai e mamãe tira da creche e fala assim: vamos sair dessa creche é muito bagunçada, bota na outra creche. E é o que acontece, velho. Porque o pessoal sai da igreja e na maioria das vezes ele vai para outra, não é? É ou não é? Ou ele sai, todo mundo que sai da igreja vai para o mundo. Tem muita gente que sai da igreja e vai para outra igreja, sim ou não? Sim. Por quê? Porque a creche lá talvez esteja melhor que aqui. Então o que a gente tem que fazer é preparar os obreiros da creche para cuidar bem das crianças, né? Para a creche estar bem organizada, né? Porque senão não dá. É a mesma coisa, irmãos. Então assim, nós temos que desenvolver liderança, pessoas capazes na igreja para cuidar das outras pessoas. Porque senão, se tudo depender do pastor, pode ter certeza, não vai avançar. Não vai avançar, tá? Você acha que a igreja do pastor Luciano subirá ali, não alcança? Tá? Você acha que eles teriam toda aquela quantidade de pessoas ali, se dependesse tudo dele, se ele fizesse tudo sozinho? Você acha sim? Sim ou não? Não, né? Quantos pastores tem lá? De hoje tem um site lá para ver. Mais de 10 pastores, não lembro agora a quantidade exata, mas tem mais de 10 pastores lá. Quantos líderes de células tem lá? Centenas. Centenas de líderes de célula cuidando das pessoas. Então assim, não tem como depender só do pastor. Se nós formos uma igreja, estivermos pensando assim, o pastor faz, o pastor faz, o pastor faz, o pastor faz, não vai para frente. Cada um tem que buscar desenvolver melhor o seu ministério para que você seja um produtor, você seja um cuidador, você seja uma pessoa que está ali ajudando, se esforçando, se dedicando, e a obra vai avançando, tá? Então, continuando, os pequenos grupos são o meio mais eficiente para se cumprir a grande comissão. E o que é a grande comissão? A gente falou, ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazendo discípulos, ok? Resumindo aí. Então, a grande comissão visa evangelização e discipulado. Essa era a estratégia da igreja primitiva para alcançar o mundo naqueles dias. Como já mencionei, o movimento wesleyano teve sua origem a partir dos pequenos grupos. John Wesley transformou a Inglaterra e a América do Norte por meio dos pequenos grupos. Certa vez, George Whitefield, que foi companheiro de ministério de John Wesley,
por algum tempo, depois, unindo-se ao pregador calvinista Jonathan Edwards, afirmou: John Wesley foi mais bem sucedido do que nós em sua pregação, pois, embora fosse menos eloquente do que nós, organizou suas comunidades em pequenos grupos. Então, o Whitefield aqui, o Jonathan Edwards, eles pregavam para grandes multidões, maiores do que John Wesley. John Wesley pregava para multidões também, 3.000 pessoas, 6.000 pessoas, 7.000 pessoas. Eu já li relatos de John Wesley pregando nas praças até para 10.000 pessoas. Mas tem outros relatos de Whitefield e de outros que pregavam para muito mais multidões do que John Wesley, né? Você pega aquele o príncipe dos pregadores lá, esqueci agora o nome dele, me ajuda a lembrar, Spurgeon. Eu tenho relatos ali na história falando de Spurgeon pregando para 30.000 pessoas. Naquela época nem tinha microfone, não existia microfone, o cara pregando para 30.000 pessoas, multidões. Mas aqui o White está falando: olha, mesmo que a gente fosse mais eloquente do que o Wesley, talvez pregasse para mais gente, o Wesley teve mais resultado do que nós. Por que ele teve mais resultado? Porque ele organizava as pessoas que se convertiam em pequenos grupos, colocava um líder lá, e os outros não fizeram isso. Então o que acontece? O resultado a longo prazo, o Wesley estava com muito mais igrejas, muito mais obreiros, e eles não. Então, é igual aquela questão, né? De preparar o celeiro para você guardar o trigo, guardar aquilo que você colheu. O pequeno grupo é tipo isso. Você ganhou uma pessoa, você trouxe alguém para a igreja, quando você envia lá para o pequeno grupo, é como se você guardasse no celeiro, você colocasse ele num lugar próprio para isso. Quando você não faz isso, se perde aquilo que você colheu, aquilo que você, né, foi lá e retirou da terra, se perde, não tem onde guardar. Exatamente isso. Uma pessoa se converte, veio aqui para a igreja, aí passa aí 1 mês, passa 2, ninguém se aproximou dele, não criou um círculo de amizades aqui na igreja, ele começa a faltar, ninguém vai atrás dele, ninguém visita, ninguém ouve quais são os problemas e dificuldades que ele está passando, ninguém descobre o que ele está precisando, né, vencer, qual que é a luta diária dele que ele tem que ultrapassar. E aí o que acontece? Ele vai desanimando. 2, 3 meses depois, ele já está desanimado, ou já foi embora, ou já voltou para o mundo, ou foi para outra igreja. E aí cadê ele? Sumiu. Seu trabalho foi perdido. Por quê? Ele não guardou no celeiro. Quando você leva essa pessoa para um pequeno grupo, ele veio para a igreja, ele visitou ele e tal, você levou ele lá para um pequeno grupo. Lá no pequeno grupo ele vai fazer amizade com as pessoas que estão lá, porque é muito mais fácil você fazer amizade num grupo de 10, 15 pessoas, do que você está fazendo amizade num grupo grande da igreja, no dia do culto, que as pessoas vêm às vezes com pressa, vão embora com pressa, às vezes nem param para conversar uma com a outra. Lá no pequeno grupo, não, você consegue fazer amizade, você consegue saber o nome de todo mundo, você consegue desenvolver relacionamento com todo mundo. O dia que você faltar, é pouca gente, o pessoal lá vai perceber que você faltou e vai perguntar: mas cadê o fulano que estava aqui semana passada? Não está mais, vai ligar para você, ou vai te visitar, o líder vai te visitar, e aí você vai desenvolvendo aquela pessoa ali. Quando você vê, ela não sai mais da igreja, entendeu? Por quê? Porque ela foi cultivada ali, ela foi, né, um processo todo ali de cultivo, de permanecer aquela pessoa. Então, a gente tem que entender isso, que o GECEL é uma ferramenta, né, oportuna para a gente fazer discípulos e manter eles crescendo, né, dentro do corpo de Cristo. Né? Aqui na igreja, quanto tempo vai demorar no culto público para essa pessoa que está chegando agora, novo convertido, para ele fazer uma oração no culto, para ele contar um testemunho no culto, ou para ele pensar pregar a palavra no culto? Vai demorar muito, né? Agora, lá no pequeno grupo, né, que está participando lá, 1 mês depois, bobear, já está fazendo uma oração lá, porque um monte de gente tem oportunidade para orar no pequeno grupo, né? Só cada reunião tem 3, 4 orações. A gente sempre orienta para o líder distribuir entre as pessoas, nunca ficar fazendo tudo sozinho. Então, por exemplo, vai orar no começo, já manda um orar. Vai orar no meio, já manda outro orar. Vai orar no final, já manda outro orar. Você tem 15 pessoas ali, né? Numa reunião, 3 já oraram, né? Só falta 12. Ou seja, em 1 mês, todo mundo orou. Então, assim,
já vai ter oportunidade ali para fazer uma oração. Enquanto está ali a carta pastoral e as pessoas tem as perguntas para as pessoas responder, participar, daqui a pouco ele já está participando, falando, né? Daqui a pouco ele está contando o que está acontecendo com a vida dele, está pedindo oração, está contando testemunho. Daqui a pouco ele já está se tornando alguém que tem facilidade de falar do amor de Deus, de falar da palavra. É um processo de crescimento que ele vai indo. As pessoas vão crescendo. Isso que é importante, tá? Então, as igrejas quando tem pequeno grupo, ela não cresce porque ela tem pequeno grupo. Ela cresce porque ela desenvolve líderes. Porque o pequeno grupo fomenta o crescimento de líderes, amadurece as pessoas mais rápido. Quando você vem para a igreja e não faz nada, só fica aqui, você não faz nada, você não tem obrigação de nada, né? Isso não faz você crescer, não desenvolve você. Agora lá no pequeno grupo você tem uma responsabilidade, mesmo que seja pequena, isso te força a crescer. Isso te leva a crescer, porque você tem uma responsabilidade. Seja, tem a responsabilidade de preparar os louvores toda semana. Pode ser coisa simples. Tem que levar o quebra-gelo toda semana. Vocês vão entender o que é o quebra-gelo. Eu tenho que levar um lanche. Não importa qual seja a responsabilidade, se for pequena ou se for grande. O fato de você ter uma responsabilidade, você tem que fazer alguma coisa, você está se envolvendo, vai amadurecendo você, vai fazendo você criar, né, um amor por aquilo, uma responsabilidade por aquilo, e você vai se desenvolvendo. Quando vê, você já está pregando, você já está testemunhando, você já está evangelizando. Chegou ontem na igreja, tem 4 meses, 5 meses, 6 meses que está na igreja, e às vezes já está fazendo coisas que outras pessoas que estão 10 anos na igreja não fazem ainda. Por quê? Porque o pequeno grupo criou essa oportunidade. Então, é isso que a gente tem que entender, tá? O pequeno grupo está aí para isso, para dar essa oportunidade a todos nós de desenvolver o nosso ministério e não só ficar observando, né? Deus, Jesus não chamou a gente para ficar aqui na obra de braço cruzado observando os outros fazer. Não, Ele nos chamou para sermos trabalhadores da seara. Então, todos nós aqui fomos chamados para trabalhar. Não para ficar observando, não ficar aqui, deixa o pastor pregar, o ministério do louvor cantar, o outro irmão ali, né, retira a oferta, eu fico só aqui observando. Não, Deus quer cada um de nós aqui atuando na obra do ministério, atuando no serviço, atuando, tá? É isso que Deus pede de cada um de nós, tá bom? Fala. Quer dizer que cada uma dessas coisas que são feitas lá no pequeno grupo, elas têm uma importância tão grande, assim como cada ingrediente num bolo é indispensável, né? Se um bolo tivesse sem fermento, ele não vai dar certo. Se ele tivesse sem ovo, não vai dar certo. Cada atitude ali dentro tem uma função muito, muito específica dentro do crescimento, né, da igreja. E cada um ali é muito importante. Então, o que é feito ali tem um propósito muito específico. E se a pessoa está ali, no novo convertido, ela vai ser atingida por cada coisa que for feita. A oração que for feita ali, né? O lanche que foi trazido ali, e é sempre feito de uma forma que não vai sobrar, não é para esbanjar, porque é só 2 ou 3 que trazem no pequeno grupo, então dá para todo mundo. Sempre reversa, ninguém fica pesado para ninguém. E o simples fato da pessoa abrir a casa, né, para ceder a casa para o pequeno grupo acontecer, ela não está tendo gasto com nada, é só uma reunião na semana que permite que aquilo tudo aconteça. Então, por mais simples que seja, tem uma importância tão grande no processo como um todo, né? Para que aquela alma seja ganha lá naquela rua, que ela conheça Jesus lá e ela sinta-se bem naquele grupo, que ela sinta esse desejo de estar numa igreja, né? Que às vezes estar na igreja hoje é tão mais difícil para as pessoas que estão aí fora, né? Muitos estão todos decepcionados com o que se ouve falar por aí e acham que é tudo igual. Você tornou com uma lá naquela cidade, aquele bairro, tá, com aquele pastor, com aquela fulana, com aquele irmão, e acha que é tudo igual. E não é. E aí lá no pequeno grupo ela volta a se apaixonar por Jesus, entender o perdão na essência e se voltar para a caminhada com o Senhor Jesus numa igreja, né? Porque só está numa igreja mesmo que ama Jesus, porque a gente o tempo todo está em confronto com o outro, né? Nós somos diferentes. Entendendo o perdão, entendendo Jesus, é que vai fazer a pessoa caminhar numa igreja, né? Voltar para Jesus. É isso aí, pessoal. A gente vai parar por aqui, a gente continua no próximo aula. Então, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para fazer, para a gente poder tentar responder aqui e a gente finalizar? As crianças vão apresentar alguma coisa ou não? Não? Então, alguém tem uma pergunta, dúvidas, comentário? Não? Pequeno grupo é bom até para ganhar da família mesmo. Também. Para ganhar ali, para depois ir para a igreja. Exatamente.
que vai na casa, daí na casa. Tem gente que nunca vai vir aqui de primeira vez, mas lá na sua casa ele vai. Se ele é seu amigo, se ele é seu parente, ele vai. E depois de algum tempo, você vai ver ele vindo para cá também. Porque é um processo, é natural. Se ele se converte, se ele começa a buscar, querer mais de Deus, para ele conhecer mais, é natural que ele vai vir para cá. Né? Igual o Caleb, ele se batizou quando a gente estava numa célula, que foi na Igreja da Paz. Então ele se batizou através de uma célula que a gente estava indo na casa de uns amigos nossos. Igual eu falo, né? Agora ele está assim longe, igual eu falei, porque ele falta esse apoio da igreja, esse abraço das pessoas de perto, sabe? Não só criticar. Muitas vezes as pessoas vêm aqui e falam, ai, você é ex de tal pessoa. Tipo, né? Assim que você recebe a pessoa, fala, ai, prazer, né? Que bom que você está voltando, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas não têm noção, não têm esse mancol, eu acho, né? Porque às vezes você tem que abraçar a pessoa, não afastá-la de você, e nem da igreja. É isso aí. Tem que fazer o máximo para ser o menos inconveniente possível, né? Isso aí. Era essa palavra que eu não sabia falar. Teve uma vez, com o tempo eu já aprendendo. Teve uma vez que eu estava lá em Santa Felicidade. Apareceu uma senhora e um senhor, né, na igreja. E eles começaram a visitar. Vieram a primeira semana, a gente cumprimentou eles e tal, e aquela coisa. Aí vieram a segunda semana, e aí eu estava naquela, não sabia se eu perguntava, se eu não perguntava, né? Porque eles não falavam nada, se era casado, se não era casado, se era parente, se não era parente, eles só vinham os dois ali, né? Aí eu perguntei, né? Falei assim, vocês são casados, né? E tal. Aí foi engraçada a resposta, né? Falei assim, não, ela é minha mãe. Então era a mãe e o rapaz que vinham, só que parecia um casal, sabe? Porque ele já tinha, sei lá, uns quase 50 anos e a mãe não parecia ser muito mais velha que ele, sabe? E os dois vinham sempre assim, ela botava a mão assim e tal, e eles nunca falavam nada, aí eu perguntei, não, era minha mãe e tal, aí eu entendi qual era o processo. Mas às vezes a gente faz até umas perguntas que, por mais ingênua que seja, às vezes constrange certas pessoas, né? E aí, às vezes é mais fácil de esperar até mais um tempo assim, que no processo a pessoa uma hora vai falar, né? Uma hora ela fala, uma hora comenta e tal, e a gente vai descobrindo. Às vezes na pressa, no afã de querer saber as coisas, a gente faz umas perguntas meio inconvenientes, né? E que às vezes não é legal. Tipo, às vezes você pergunta pra pessoa assim, você tá grávida? A pessoa não tá, às vezes é só uma barriguinha predominante, né? Então assim, são coisas que na igreja a gente faz sem querer, mas às vezes chateia alguém, né? Às vezes magoa alguém. Então tudo a gente tem que tomar cuidado, né? E cuidado com o que fala, né? Como fala, porque é sempre um perigo, não é verdade? Essa mesma pessoa nós perguntamos também para ela. Perguntou? O Roberto é a mãe dele. Ele telefona para brincar, a gente ficou chateado, porque a gente não. Foi um momento assim que a gente queria saber se era mãe, se era namorada, se era esposa, mas daí ele disse, não é minha mãe. Então não foi só eu, tá vendo? Mãe também. Vamos ficar de pé, queridos.